Olá pessoal, professor Rafael, estamos de volta, professor de História, vamos continuar nossas aulas, certo? Então, a aula 3 de hoje, nós vamos falar sobre a formação do território brasileiro. E para nós conhecermos nosso território, nós temos que saber como foi que ele surgiu, certo? Então, a gente tem que voltar lá atrás no passado, lá no final do século XV, quando começaram as grandes navegações. Professor, o que é que tem a ver as grandes navegações com o Brasil? Vai explicar, calma aí. Então, as grandes navegações, elas foram uma corrida marítima para descobrir novos locais, novas terras para nações, para algumas nações. Entre elas, no começo, Espanha e Portugal. Elas foram as pioneiras das navegações, consequentemente conquistaram mais territórios, colonizaram mais territórios. Aí em seguida veio a Holanda, veio a França, Inglaterra, mas inicialmente Portugal e Espanha, certo, gente? Belezinha? E por causa dessa corrida marítima, teve que haver um consenso entre as nações. Então, o que foi que Portugal e Espanha fizeram? Eles fizeram um tratado para que não houvesse guerra. Então, lá na página 29, vocês vão ver um mapazinho na página do livro ditado de vocês. Vocês vão na página 29, já vai ter um mapa onde terá um limite determinado pelo Tratado de Tordesilhas. Então, na faixa que tem, onde o território brasileiro inicialmente tinha sido descoberto pelos portugueses, a leste, tudo que fosse encontrado dessa faixa a leste ficaria para Portugal. E dessa faixa a oeste ficaria para a Espanha. Vocês observaram lá, tá uma mapa para vocês verem. Então ficou assim, dividido. O Tratado de Tordesilhas dividiu o planeta, ou o globo, como queiram, ao meio. A leste, o que fosse descoberto da faixa a leste, Portugal, e da faixa a oeste, Espanha. Certo, gente? Beleza? Então a gente vai vendo aí que, então, o Brasil, vamos falar mais do Brasil. Então, passou das navegações, os países pioneiros saíram na frente, depois França, Holanda e Inglaterra também foram ao mar, fizeram essa corrida também, conquistaram outros territórios. E aí, em 1500, 22 de abril de 1500, Pedro Álvares Cabral lidera a frota que descobre o Brasil, né? Ele, assim que avistou terra, viu o Monte Pascoal, em Porto Seguro, na Bahia, né? E chegou lá e começou-se a colonizar o Brasil, mas não de fato. Foi muito pouca coisa que fizeram logo nos anos iniciais, que Portugal logo no começo também não deu nenhuma importância a essa terra que foi descoberta, que era o Brasil. Só a partir de 1532 que passou-se então a uma extração com mais efetividade. Pessoas saíram de Portugal para fixar moradia na então colônia descoberta, certo? E essa colônia ela foi administrada por capitanias hereditárias, sabe, gente? Aí, professor, o que é capitanias hereditárias? Calma. As capitanias hereditárias são longas e compridas faixas de terras, onde cada uma tinha um donatário. Professor, o que é donatário? Não sei. Então, donatário é aquela pessoa responsável pelaquela faixa de terra. Então, tudo que se plantava, se colhia, todo o recurso, as leis que existiam naquela faixa de terra, quem aplicava era o donatário. E tudo isso era repassado para Portugal, para a matriz. Matriz é Portugal. Então, o donatário ficava com a parte, porque ele era o dono daquela capitania, e Portugal ficava com o resto, que era a matriz. Se vocês olharem lá no livro de dados de vocês, na página 32, vai estar lá um mapazinho lá das capitanias hereditárias. Desculpa. E tem várias delas, são 17, se eu não me engano, ao todo. E essas capitanias hereditárias, muitas delas não prosperaram. As que mais prosperaram foi Pernambuco, São Vicente e a da Bahia. O plantio de cana-de-açúcar também ajudou bastante, porque o solo e o clima era muito bom para cana-de-açúcar, como é até hoje, certo? Então, as capitanias hereditárias eram longas e compridas faixas de terras que eram administradas pelos donatários, que ficava a cargo deles dar todo o recurso, material e colher impostos e
boa parte ficava com eles e a outra parte ficava com a matriz, que era Portugal, certo? E o Brasil Colônia, ele vai de 1500, que é o ano da descoberta, até 1822, que é o ano da nossa independência, certo? Quando nós ficamos independentes. Então, 7 de setembro de 1822, o Brasil se tornou, não república, mas se tornou um país independente, deixou de ser colônia de Portugal. Então já muda o território já passou a mudar. Se vocês observarem, de 1750 até 1940, nós vamos ver onde tem a ponta de lado vermelho, o território brasileiro modificou-se. Então, na página 32, nós temos as capitanias hereditárias, e na página 33, nós temos como está quase completo o território brasileiro. Vocês observarem bem o mapazinho, ele está quase completo. Onde tem esse pontilhado vermelho, era o Brasil antigamente, de 1750 a 1940, certo? Depois já teve outras mudanças, mas a gente vai falar um pouco mais. Então, aí o Brasil se torna independente e vira uma monarquia. Por que a monarquia? Porque ele foi administrado pelo imperador ou por um rei, mas no caso aqui o imperador, que foi Dom Pedro I, e ele vai de 1822 até 1889, tá ok? A monarquia brasileira. Em 15 de novembro de 1889, o Brasil se torna uma república. Tem presidente, tem governador, entre outros que nós temos no momento. E o território brasileiro teve a última modificação, ele foi em 1988 para a Constituição, com a criação do estado de Tocantins. Então, até então foi o último modelo que houve uma mudança no território, que foi a criação do estado de Tocantins, que antes era o estado do Goiás, até então dividiu e virou Tocantins. Então, pessoal, isso é um pouco da formação do território brasileiro, mas eu quero que vocês leiam mais, procurem outras fontes, porque isso aqui é apenas um breve relato. Vamos torcer para que essa pandemia acabe logo, para nós voltarmos às aulas normais, ok? Quando voltarmos às aulas normais, nós vamos tentar criar um método para completar todas essas aulas perdidas, esse tempo perdido, mas nós vamos dar um jeito, não se preocupem, tá ok? Então, fiquem com Deus, estudem bastante, leiam bastante. Até a próxima, deixa o likezinho aí pra gente, tá ok? Valeu!